Senhoras e senhores, Bitcoin está explodindo. E com isso tem muita altcoin que está acompanhando. O que está acontecendo? Encontramos o fundo, saímos do bear market. Vamos ficar aqui nesse vídeo até o final que tem análise de Bitcoin, XRP, altcoins para vocês entenderem o que está acontecendo e qual é o próximo movimento que vai acontecer. E holders, Kletter aqui do canal Crypto, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar de Bitcoin, XRP, altcoins aqui com análise completa. Galera, há exatamente um mês atrás eu postei este vídeo para vocês. XRP e Bitcoin, momento crucial, gráfica mega bullish apareceu, tá? E exatamente há um mês atrás eu cantava uma bola para vocês que poderia fazer com que o Bitcoin estabelecesse patamares elevadíssimos, tá? Então, se você quiser, pode assistir esse vídeo. E depois de um mês aproximadamente, o Bitcoin, ele estourou. Ele saiu de uma mínima de 62.862 dólares para bater aqui a casa dos quase fucking 80 mil dólares. Isso aqui é muita coisa, tá, gente? Isso aqui é simplesmente absurdo. Bitcoin, neste momento, está fazendo um movimento que faz muitas semanas que ele não faz. E isso aqui pode ser um estopim para uma tendência de alta muito superior ao que está acontecendo neste exato momento. E é óbvio que XRP vai acompanhar de forma muito relevante, inclusive bateu o alvo que a gente tinha colocado aí nas últimas análises aqui e segue de forma muito relevante neste exato momento. Então, se você quer análise de XRP, de Bitcoin, de altcoins, fica comigo até o final e acompanhe as nossas lives. A gente vai estar voltando de live essa semana e hoje a gente está na nossa primeira live, retorno de live às 10 horas da noite, conto com sua presença. Bitcoin segue acompanhando aqui uma tendência de alta aqui, muito interessante, relevante, e ele fez novamente coisa que não acontecia há muitas semanas, se é que você me entende. Coloca semanas nisso, galera. O Bitcoin, ele rompeu a sua linha dourada, né? A média que a gente geralmente costuma acompanhar, né? Que é a média de 200, que é a média que mede ali a tendência de queda absurda, né? A tendência de mercado de ursos, né? Para uma tendência de mercado de touro, ou seja, uma tendência de bear market para uma tendência de bull market e a virada de chave para isso, que é a média de 200. Toda vez que o Bitcoin ele se mantém abaixo dessa média de 200, como aconteceu aqui no último ciclo, a gente tem tendência de baixa simplesmente escrachadíssima, tá? Agora, quando a gente tem o rompimento e o Bitcoin ele se mantém acima dessa média, olha o que o Bitcoin geralmente faz, gente. Geralmente ele surfa tendências de alta simplesmente relevantíssimas. Olha isso aqui, ó. A última vez que ele fez isso, ele fez muitas e muitas vezes de valorização do fundo ao topo. E se a gente medir aqui de forma muito rápida, né, nem com tanta precisão, daria aproximadamente aqui, ó, né, quase 7 vezes do fundo ao topo da última vez que ele fez, que foi mais ou menos de novembro de 2022, janeiro de 2023 até o outubro de 2025, tá? Belezinha? Ele fez essa perspectiva aí de mais ou menos aí 7 vezes 700% de valorização, o Bitcoin fazendo isso aí. Outras altcoins fizeram muito mais, tá? E nesse exato momento, o Bitcoin ele faz o rompimento há alguns dias atrás dessa média, né? A gente já tá acompanhando isso aqui há alguns dias para ver se não teria a possibilidade de uma reversão, de um falso rompimento, mas a gente começa a entrar aqui com parafusos na cabeça de que realmente o Bitcoin pode, de fato, estar rompendo com conclusão essa média de 200, fazendo com que a gente tenha uma performance a partir desse momento um pouco mais relevante com relação à valorização do mercado. É óbvio, macroeconomicamente falando, o mercado tá uma palhaçada, não tem muito o que confiar, né? Quando a gente fala de economia macro. Agora, quando a gente traz aqui para o gráfico, a gente tem uma esperança e uma expectativa
expectativa de que o Bitcoin continue a favor desse rompimento, trazendo aí, né, valorização de diversos altcoins. Se a gente pegar aqui o CryptoBlocks, né, que é o nosso indicador, né, onde mede valorização e desvalorização das moedas das últimas 24 horas, a gente nota que tem diversas criptomoedas no vermelho, mas algumas das principais moedas elas estão começando aí a performar de forma muito relevante, né, desde quando aconteceu esse rompimento. Olha isso aqui quando a gente observa o tempo semanal de valorização das altcoins, tudo no verde. Quando a gente observa hoje, é óbvio que vai estar vermelhinho, porque o Bitcoin, né, ele começou a estacionar de 3 dias para cá, depois dessa grande alta que aconteceu. Então algumas altcoins começam a corrigir, né? Algumas altcoins começam a ter aquele desequilíbrio, acreditando que o Bitcoin não continue nessa tendência de padrão de alta. Mas quando a gente pega o semanal, tá muito relevante e é aqui que vocês têm que ficar de olho. Semanal, né? Você tem que investir para um tempo médio. Se você não sabe fazer análise gráfica, se você não é um trader, um day trader, você precisa investir a fim do, pelo menos, o curto e médio prazo, não o curtíssimo prazo, que é o trade diário, porque assim você vai perder dinheiro. Com isso, óbvio, XRP, entre outras altcoins, a gente pegar o próprio Ethereum também, a própria Pendle, a Solana, a Sui, né? Diversas altcoins aqui começam a performar de forma muito relevante por conta da movimentação do nosso querido Bitcoin, que alcança nesse exato momento 78 mil dólares, né? E com essa intenção de análise que a gente está trazendo aqui para vocês, a gente nota que o Bitcoin está se acumulando de forma muito relevante, né, a favor da tendência, da tensão de alta. A gente tem esse rompimento que está, né, de certa forma conclusivo, né, a gente não sabe se esse movimento vai perdurar por muito mais tempo, mas eu acredito que isso possa ser a oportunidade da gente realmente passar a encontrar o fundo deste ciclo de mercado de baixa, tá? O Bitcoin nunca fez essa movimentação com tanta rapidez antes, tá, gente? Se a gente pegar aqui tempo gráfico aqui, né? Vamos pegar no TradingView mesmo. Se a gente pegar um tempo gráfico um pouco mais longo, vamos pegar aqui, ó. Tempo gráfico mercado futuros, a gente tem aqui no CME, tá? Então vamos lá, gente, ó, a gente pegando aqui, a gente nota, tá? Se a gente voltar aí tempos gráficos anteriores, a gente nota que depois de um bear market, tá? Depois que a gente inicia, a gente faz um topo histórico e a gente inicia um movimento de queda de mercado, a gente dificilmente tem um rompimento que está acontecendo no Bitcoin nesse exato momento, que é mais ou menos, teria que acontecer lá em 2022, nesta base mais ou menos aqui, tá? Né? Então o mercado está precipitando aqui um rompimento de média de 200, tá? Que deveria romper um pouco mais à frente, tá? O mercado deveria acumular um pouquinho mais e fazer um rompimento um pouco mais à frente, coisa que não aconteceu. É óbvio, mas Kletter, por que que tá antecipando, galera? Porque a gente tem diversos fatores nesse momento e nesse ciclo, tá? Nesse ciclo, o ciclo de queda, ele pode ser um ciclo de queda um pouco mais lento do que o ciclo anterior. O ciclo anterior, a gente ficou durante vários meses em um ciclo de queda incessante. E isso chegou a durar, eu consigo até medir para vocês aqui, tem uma estimativa de tempo, a gente medir desde quando o mercado rompeu a média de 200 aqui, ó, né, até o rompimento para cima, né? A gente tem uma estimativa aqui, ó, de mais ou menos 391 dias em tendência de queda, enquanto no momento atual a gente tem um pouco menos de tempo, tá? Desde o rompimento da média de 200 até o rompimento agora dá 282 dias. A gente tem cerca de mais ou menos uns 100 dias aí, né? Uns 100 dias, uns 3 a 4 meses aí para fazer o primeiro rompimento da média de 200 que aconteceu em 2022. É óbvio, isso aqui é uma estimativa, tá, gente? Os dados, o que aconteceu no passado não reflete o que pode acontecer no futuro, mas a gente traz dados aqui para a gente se orientar mais ou menos do que pode acontecer e quando seria o fim mais ou menos do mercado. Anteriormente a isso, o mercado nunca tinha passado aí por um ciclo de rompimento de média de 200 tão rápido como está acontecendo no dia de hoje. E é óbvio que tem muitas altcoins que vão puxar para uma volatilidade extremamente
intensa e você precisa se preparar. E óbvio, XRP está acompanhando de forma muito relevante, muito interessante e pode ser uma das criptomoedas que podem acompanhar e trazer uma tendência de alta muito interessante junto com Ethereum e Solana aí e fazer você ter uma lucratividade bem legal. Ó, eu vou terminar essa análise na live de hoje, então eu espero você que a gente vai trazer a análise completa, né, de moeda por moeda na live de hoje. Inclusive você vai conseguir pedir a sua moeda, a sua análise às 10 horas em ponto eu inicio a live. Então se você tiver de boa, de bobeira, participa da nossa live, se inscreve no canal, te espero mais tarde, tamo junto, valeu, fui. Você esperava esse movimento? Deixa aqui nos comentários, valeu.